Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por mais uma vez se fazer presente aqui conosco através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde quer que nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e meditem na Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e livro de João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus o Cristo e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser o canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento e que sempre houveram sorteios nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante todas as nossas lives, de segunda a sexta, no @as_sem-ovelhas, 12 minutos antes das 8 horas da noite, você estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários seu nome e que você é membro das 100 ovelhas e diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12.
E saibam que estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, através do @as_sem-ovelhas, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar e dizimar nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados.
Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a iniciarmos as nossas orações. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Lembrando que todos os inscritos, todos os seguidores, todos os ofertantes e todos os dizimistas recebem orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre o alto de nossas cabeças, até a planta dos nossos pés, queimando, destruindo e prendendo todo espírito do mal e toda a obra do espírito do mal, que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu peço também ao Senhor, o Espírito Santo, de verdade, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Agora estarei apresentando as minhas mãos para darmos início ao sorteio das nossas ministrações. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live for compartilhada. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, queimando, destruindo todo o mal e toda a obra do mal, que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo. Amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao sorteio do primeiro livro ministrado, que é uma meditação para todos nós, escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é o livro de Miqueias. Livro de Miqueias que possui 7 capítulos. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Livro de Miqueias, capítulo, vamos ver qual capítulo o Espírito Santo de verdade estará escolhendo aqui. Livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Lembrando que é uma meditação para todos nós. E lembrando também a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos. Mas você deve ler o capítulo todo, porque é necessário você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde quer que você esteja lendo e meditando no livro e no capítulo das Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Uma meditação para todos nós. Primeiro livro sorteado, Miqueias, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes e controvérsia do Senhor.
e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel, entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei, responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 6 do livro de Miqueias está escrito assim: Deus e seu povo em juízo. Louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus ou Cristo. Agora eu vou apresentar para vocês um novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só dessas 7 afirmações foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeira, ofertas. 2, sacerdote. 3, receber a palavra da Bíblia Sagrada na sua casa ou na sua moradia por outra pessoa. 4, oração. 5, orar. 6, dízimos. 7, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradias para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São 7 as afirmações. Prove na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Vamos estar dando início agora aos sorteios dos rebanhos. Vamos iniciar o sorteio pelos rebanhos pares. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus ou Cristo e receba um livro e um capítulo todos os dias, ao vivo, de segunda a sexta, aqui na nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Lembrando que aos sábados e aos domingos são reprises, que durante a semana são passadas, são sorteadas 2 para serem reprisadas 12 minutos antes das 8 horas no sábado e 12 horas antes das 8 horas no domingo. Vamos ao primeiro rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 19 e rebanho 69, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 43, que é o livro de João. 21 capítulos possui o livro de João. Vamos ver então qual é o escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias e aleluias. Livro de João. Deus, nas suas mãos, espadas de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 149 do livro de Salmos está escrito assim: os fiéis louvam a Deus. Louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 21 e rebanho 71, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 95, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71. Salmos, capítulo 95. Salmos, capítulo 96, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 e do rebanho 72. Salmos, capítulo 96, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 9, rebanho 59. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre.
glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Salmos capítulo 114, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 9 do rebanho 59, Salmos capítulo 114. Salmos capítulo 115, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 10 e do rebanho 60, Salmos capítulo 115, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado aqui, escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento, e no final dessa live receba um capítulo para a sua meditação do livro de Salmos. Salmos capítulo 95 é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 95, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 95 do livro de Salmos está escrito assim: Convite a louvar ao Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 5 e rebanho de número 55. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 118, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 5 do rebanho 55, Salmos capítulo 118. Salmos capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 6 e do rebanho 56, Salmos capítulo 119, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 27 e rebanho 77, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 130, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 27 do rebanho 77, Salmos capítulo 130. Salmos capítulo 131, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 28 do rebanho 78, Salmos capítulo 131, para a sua meditação. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações em Salmos. Salmos capítulo 81 é a nossa próxima ministração. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 81, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus pesos, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei, junto às águas de Meribá. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 81 do livro de Salmos está escrito assim: exortação a louvar e obediência. Exortação a louvor e obediência. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso. Abençoados, agora irei apresentar para vocês uma mensagem muito importante do nosso sacerdote e apóstolo
para todos vocês. Anotem os livros e os capítulos e versículos para vocês estarem meditando e confirmando todas as palavras ditas aqui pelo nosso sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19, e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui, onde vocês podem estar retornando lá e assistindo novamente, anotando todos os livros e capítulos e confirmando nas escrituras sagradas. Para ofertar, através desse QR Code aqui acima da minha cabeça, ou através da descrição na live, ou um vídeo fixado no perfil. Vamos continuar aqui, mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 11 e rebanho de número 61, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, no livro de Salmos, capítulo 119. Põe lá, por favor, lá do outro lado. Obrigada. Salmos, capítulo 119, mas somente do versículo 137 ao 144, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 11 do rebanho 61. Salmos, capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 12 do rebanho 62. Salmos, capítulo 120, para a sua meditação. Voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 35 e rebanho 85, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 98, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 35 e do rebanho 85. Salmos, capítulo 98, para a sua meditação. Salmos, capítulo 99, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 36 e do rebanho 86. Salmos, capítulo 99, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número Salmos, capítulo 64, é a nossa próxima ministração.
Salmos capítulo 64, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Os que afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade e inquirem tudo o que se pode escorgitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Glórias e aleluias. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 64 do livro de Salmos está escrito assim: proteção contra os inimigos. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 41 e rebanho 91, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 90, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91. Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 91, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92. Salmos capítulo 91, para a sua meditação. Glórias e aleluias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tivemos aí um contratempo aí, gratidão pela presença de todos, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 47, rebanho 97. Escolham o número de 1 a 100 e sejam vocês também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 68, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47, do rebanho 97. Salmos capítulo 68. Salmos capítulo 69, para quem escolheu ser parte do rebanho par 48, do rebanho 98. Salmos capítulo 69, para a sua meditação. Vamos agora a mais uma ministração das 12 ministrações, no qual você deve escolher. Para quem está chegando agora, escolha o número de 1 a 12, somente no seu pensamento, e no final dessa live você vai receber um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos capítulo 82 é a nossa próxima ministração. Escolha o número de 1 a 100, para você ser parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo. E somente no pensamento, até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homem morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 82 do livro de Salmos está escrito assim: increpadas as injustiça e a parcialidade dos juízes. Glórias, aleluias. Vem aqui. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 45 e rebanho 95, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Eita glória!
3 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 45, do rebanho 95, livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, também, capítulo 1 e único, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 46, do rebanho 96. 3 João, capítulo 1 e único, para sua meditação. Ambos os rebanhos, pares e ímpares. Lembrando que se houver alguma instabilidade em alguma das redes sociais, basta vocês correrem para outra com @as_sem-ovelhas, aquele azinho com um círculo em volta, as_ deitado 100 ovelhas, as_sem-ovelhas, @as_sem-ovelhas, tá bom? E algumas redes sociais aqui, essa live vai ficar salva, então você vai poder assistir novamente. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, rebanho 25 e rebanho 75. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 53, 2 Tessalonicenses. 3 capítulos possui o livro de 2 Tessalonicenses. Vamos ver então qual vai ser o capítulo escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 e do rebanho 75. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26 e do rebanho 76. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a sua meditação. Agora voltamos a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 29. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento. Salmos capítulo 29, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 29 do livro de Salmos está escrito assim: a voz de Deus na tempestade. Glórias, aleluias. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um de 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho ímpar 39 e rebanho 89, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 124, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39, do rebanho 89, Salmos capítulo 124. Salmos capítulo 125, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90, Salmos capítulo 125, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, no qual o rebanho sorteado ímpar é o rebanho de número 7, rebanho 57, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, no livro de Livro 2, Êxodo. 40 capítulos possui o livro de Êxodo. Vamos aqui a mais um capítulo. Livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7, do rebanho 57. Livro de Êxodo, capítulo 5. Livro de Êxodo, capítulo 6, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 e do rebanho 58. Livro de Êxodo, capítulo 6, para a sua meditação. Produção. Caiu aqui. Obrigada. Agora, abençoados. Irei apresentar uma mensagem da minha filha, que também é filha do meu marido e que é o apóstolo e sacerdote desse nosso ministério, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e apóstolo e de nossas 12 igrejas virtuais. Prestem bastante atenção, escrevam e
todos os livros e capítulos e estejam conferindo nas Escrituras Sagradas toda essa mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Muitíssimo bem, recado dado. Para ofertar, basta acessar esse QR Code aqui acima ou na descrição da nossa live ou no vídeo fixado no perfil. Vamos agora a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o capítulo sorteado é o capítulo 67. É a nossa próxima ministração, Salmos capítulo 67. E vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos são todas elas numeradas. Senhor Jesus, ó Cristo, nosso santíssimo e verdadeiro pastor, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a libertação dessas vidas, das suas ovelhas que estiverem agora junto conosco nessa live da sua igreja virtual, as _ sem ovelhas. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Queimando, destruindo todo o espírito do mal e toda obra do espírito do mal,
que estiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E sejam limpas pelo poder da tua santa palavra, sendo ministrada agora. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, ó Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Muitíssima gratidão ao Senhor nosso Deus pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 67, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Glórias e aleluias, louvado seja e engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Aqui neste capítulo 67 do livro de Salmos está escrito assim: as nações rendem graças. Louvado seja e engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 13, rebanho 63. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 88, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 13 do rebanho 63, Salmos capítulo 88. Salmos capítulo 89, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 14 do rebanho 64, Salmos capítulo 89, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 37 e rebanho 87, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 38, que é o livro de Zacarias. 14 capítulos possui o livro de Zacarias. E o capítulo sorteado aqui, escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o capítulo de número Zacarias, capítulo 12. Para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 37, do rebanho 87, Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 13, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 38, do rebanho 88, Zacarias, capítulo 13, para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 61. Salmos, capítulo 61, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 61 do livro de Salmos, está escrito assim: oração pelo rei. Glórias, aleluias. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número... Rebanho ímpar de número 33 e rebanho 83, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 77, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 33 e rebanho 83, Salmos, capítulo 77. Salmos, capítulo 78, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 34 do rebanho 84,
Salmos capítulo 78, para quem pertence ao rebanho par. Recapitulando, Salmos 77, para quem pertence ao rebanho ímpar. Salmo 78, para quem pertence ao rebanho par. Vamos a mais um rebanho sorteado ímpar, de número 23, e rebanho 73. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro 12, Segunda Reis. 25 capítulos possui o livro de Segunda Reis. Vamos ver então qual dos 25 capítulos o Espírito Santo de verdade estará escolhendo. Segunda Reis, capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 23, e do rebanho 73. Segunda Reis, capítulo 9. Segunda Reis, capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 24, e do rebanho 74. Segunda Reis, capítulo 10, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12, e seja você também. Receba no final dessa live um capítulo do livro de Salmos. Salmos capítulo 87 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 87, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram, e com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 87 do livro de Salmos está escrito assim: Jerusalém amada de Deus. Glórias, aleluias. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 31 e rebanho 81 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 125, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81. Salmos capítulo 125. Salmos capítulo 126, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82. Salmos capítulo 126, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 1 e rebanho 51, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados no nome do nosso Senhor Deus. Livro 3, que é o livro de Levítico. 27 capítulos possui o livro de Levítico. Vamos ver então qual vai ser o capítulo sorteado, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade. Levítico capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar de número 1 e rebanho 51, Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52, livro de Levítico capítulo 11, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo é o capítulo 119, mas somente o versículo 129 ao 136. 129 ao 136. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Salmos capítulo 119, do versículo 129 até o 7º versículo, está escrito assim: Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim. Segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem,
e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 43 e rebanho 93, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 45, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e do rebanho 93, Salmos capítulo 45. Salmos capítulo 46, para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94, Salmos capítulo 46, para a sua meditação. Agora vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 49 e rebanho 99, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 76, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 49, do rebanho 99. Salmos capítulo 76. Salmos capítulo 77, para quem escolheu ser parte do rebanho par 50, do rebanho 100. Salmos capítulo 77, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 132. Salmos capítulo 132. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento. E no final dessa live receba um capítulo do livro de Salmos, que será uma meditação para todos vocês. Pelo número que você escolher, de 1 a 12, tá bom? Salmos sorteado aqui das 12 ministrações é o Salmo 132, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Éfrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 132 do livro de Salmos está escrito assim: uma promessa antiga. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de todos. Rebanho ímpar sorteado é o rebanho 29 e rebanho 79, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 82, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29, do rebanho 79, Salmos capítulo 82 para a sua meditação. Salmos capítulo 83, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80, Salmos capítulo 83 para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 15 e rebanho 65, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de livro 54, 1 Timóteo. 6 capítulos possui o livro de 1 Timóteo. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. 1 Timóteo capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 15 do rebanho 65, 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 6, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 16 do rebanho 66, 1 Timóteo capítulo 6, para a sua meditação. Agora voltamos aqui à 12ª e última ministração do livro de Salmos. Escolham somente no seu pensamento um número de 1 a 12, e no final dessa live estarei sorteando um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmo sorteado é o capítulo 19. É o 12º e último ministração das 12 ministrações somente no livro de Salmos. Salmos capítulo 19, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Glórias e aleluias, louvado seja e engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Aqui neste capítulo 19 está escrito assim: a excelência da criação e da palavra de Deus. Glórias, aleluias. Vamos aqui ao último rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 3 e rebanho de número 53, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 104, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 do rebanho 53, Salmos capítulo 104. Salmos capítulo 105, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 e do rebanho 54, Salmos capítulo 105, para a sua meditação. Agora vamos estar sorteando para todos vocês 12 números. Escolham aí somente no seu pensamento o número de 1 a 12 para agora, no final da live, receberem um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. E lembrando que o primeiro livro sorteado, que foi o livro de Miqueias, capítulo 6, é uma palavra revelada para todos nós, tá bom? Miqueias, capítulo 6. E para você que pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 5, Salmos capítulo 149 é uma palavra revelada para a sua meditação. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para você que pensou no número 6, Salmos capítulo 95 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 3, Salmos capítulo 81 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 9, Salmos capítulo 64 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 4, Salmos capítulo 82 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 10, Salmos capítulo 29 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 12, Salmos capítulo 67 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 2, Salmos capítulo 61 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 1, Salmos capítulo 87 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 11, Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 129 ao 136 do capítulo 119, para quem pensou no número 11. É a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 7, Salmos capítulo 132 é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 8, Salmos capítulo 19 é a palavra revelada para a sua meditação.
Louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare abaixo nos comentários a seguinte frase: eu, escreve o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, e faça essa leitura em voz alta. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, que está escrito assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Continue a oração. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E na próxima live, você retorna e confesse publicamente. E meditem no livro de Mateus, capítulo 10, onde está escrito assim, que o Senhor Jesus disse: todo aquele que me confessar diante do homem que está na terra, eu também confessarei diante de meu Pai que está no céu. Todo aquele que me negar diante do homem que está na terra, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Então, vamos cumprir a palavra das Santas Escrituras Sagradas. Na próxima live, retorne confessando publicamente aqui nos comentários. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem o livro de João, capítulo 9, no versículo 31, e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus
não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde manhã, à tarde, à noite e de madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário de nossas lives estão de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Glórias e aleluias. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para o seu bairro, sua região, seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros... Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalhos, às oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que preguem 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda, e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui conosco, vocês que chegaram depois, muitíssima gratidão também, vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh,
Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, Espanha, França, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos, que nos acompanham nossas lives, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimo abençoados. Lembrando que estamos aqui ao vivo de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, no @as_sem-ovelhas, até as 21h07. E aos finais de semana são feitas reprises neste mesmo horário, 12 minutos antes das 8 horas da noite. Eu aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Gratidão a todos. Até a próxima.